Olá pessoal, hoje vamos ver aqui a adição e subtração de números inteiros e a multiplicação e divisão também. São as 4 operações com números inteiros. Vou começar aqui com alguns exemplos para vocês entenderem aí as regras que nós temos. Vou botar aqui um exemplo. Menos 10 mais menos 17. Certo? Então, o que é que a gente tem aqui? O primeiro passo para resolver essa adição é tirar os números dos parentes, eliminar os parentes. Então, quando eu elimino aqui esses parentes, eu vou ficar com menos 10. Menos 10. Aqui eu vou fazer um jogo de sinal que mais por menos vai dar menos. Por quê? Sinais diferentes, quando multiplicados, o que é uma multiplicação? Sinais diferentes, quando multiplicado, vai dar negativo, certo? Eu ainda vou escrever essa regra quando a gente for estudar multiplicação e divisão, para ficar mais claro para vocês. Então, aqui eu vou repetir o 17. Tirei meus números do parênteses, agora eu posso efetuar a operação. Toda vida que vocês tiverem sinais iguais, vocês vão conservar o sinal, que é negativo, né? É menos, e somar. 10 mais 17 vai dar 27. Tá certo? Então, vamos aqui para mais outro exemplo. Mais 10 mais 3. Então, aqui, novamente, eu tenho sinais. Novamente, eu tenho sinais iguais, certo? Sinais iguais, como eu já disse, primeiro vamos eliminar o parênteses, né? Vou repetir o mais 10, certo? Que vem primeiro, vou repeti-lo. Aqui, o jogo de sinal, mais por mais vai dar mais. Como aqui, quando eu multiplico mais por menos vai dar menos, sinais diferentes, o resultado vai dar negativo. Já com os sinais iguais, no caso, mais por mais vai dar mais, vai dar positivo o resultado, quando os sinais forem iguais na multiplicação. Então, vai dar positivo e vai repetir o 13, né? Aí, temos sinais iguais. Quando os sinais são iguais, repete o sinal e soma, que vai dar 23, certo? Agora vamos aqui para mais outro exemplo. Menos 5 mais 7. Primeiro passo, tirar os números de dentro do parênteses. Vou repetir o menos 5, tá no início. Aqui, mais por mais, como já vimos, é mais.
Repete o 7. Aqui, perceba que nessas duas primeiras operações que eu fiz, os sinais eram iguais. Aqui era menos e menos e aqui era mais e mais. Então, eu só fazia repetir o sinal e somar. Nesse caso aqui, quando os sinais são diferentes, eu vou conservar o sinal do maior número. Quem é o maior número? Vou olhar só para o número, sem olhar para o sinal dele. Vou olhar só para o número. Quem é maior, 5 ou 7? Não é 7? Então, eu vou conservar o sinal do 7, que é positivo. Vou conservar o sinal positivo e sinais diferentes eu vou subtrair. 7 menos 5 vai dar 2, certo? Mais um exemplo aqui pra gente. Mais 10 mais menos 13. Agora aqui, primeiro eliminar os parênteses, né? O primeiro passo para nossa resolução. Vou repetir o mais 10. E aqui eu tenho sinais diferentes, né? Mais por menos, como a gente viu lá no primeiro exemplo, é menos. Mais por menos é menos. E repete o 13, certo? Agora aqui eu vou fazer minha conta. No caso, vai ser uma conta de menos, porque sinais diferentes. Conserva o sinal do maior número. Quem é maior? É o 13, né? 13 é maior do que 10, então vou conservar o sinal negativo e vou subtrair. 13 menos 10 dá 3, certo? Então aí eu tenho uma regrinha, um jogo de sinal, então uma regra que eu vou escrever já já para vocês. Vou mostrar só mais um exemplo, que no caso é quando um dos números é 0. Aqui, como é uma soma, eu tô menos 5 mais 0. Estou somando, né? Então, se eu somar qualquer número a 0, vai dar esse mesmo número. Então, eu vou repetir o meu menos 5. Apenas isso, com um sinal negativo. Porque de menos 5 eu tirando 0, vai ficar menos 5. Eu não estou tirando nada, que 0, no caso, não vale nada, certo? Então, aqui eu vou fazer... Agora eu vou fazer, no caso de as questões com você com menos, com vocês de subtração. Já fiz a de adição, vou fazer de subtração. Então, afastar só um pouquinho aqui. Pronto. Vou dar alguns exemplos da subtração dos números inteiros. Vou botar aqui a caneta. Botando aqui. Pronto. Agora, vamos. Mais 8. Menos. Mais 4. Então, aqui aqui eu vou fazer do mesmo jeito, eliminar os parênteses primeiro, então vai ficar mais 8. Menos por mais vai dar menos 4, certo? Então, sinais diferentes que eu faço, conservo o sinal do maior número, que no caso é o 8, e subtraio.
8 menos 4 vai dar 4. Agora vamos para mais um exemplo. Menos 9 menos 5. Que vou conservar o menos 9. Aqui eu faço o jogo de sinal, menos por menos vai dar mais. E repeto 5. Sinais diferentes, como nós vimos, conserva o sinal do maior, que no caso é 9, então vai ficar negativo. No caso vai ficar negativo. Ficar menos 4. Porque 9 menos 5 vai dar 4, né? Então, conserva o sinal do maior, que é o 9. Agora, vou para mais um exemplo. Mais 5 menos 3. Que vou eliminar os parênteses, né? Primeiro passo. Menos por menos vai dar mais 3. Vai dar igual a... sinais iguais a gente soma e conserva o sinal positivo aí. Então, 5 mais 3 dá 8. Então, temos o resultado que é mais 8, né? Mais um exemplo. Menos 6 menos mais 4. Então, aqui, conserva o menos 6. Aqui é menos por menos dá menos por mais vai dar menos 4. Sinais iguais, vou conservar o sinal, que é negativo, e somar, vai dar 10. 6 mais 4, 10. Certo? Então, temos aqui mais outro exemplo, último exemplo da subtração. Então, 0 menos 7. Então, aí, eu vou conservar o 0. Vou eliminar os parênteses primeiro. Vou conservar o 0 e multiplicar aqui. Menos por menos vai dar mais. E conservo o 7. Então, 7 mais 0 vai dar 7. Certo? Então, eu vou deixar agora. Deixa eu só corrigir isso aqui. Eu vou deixar aqui escrito para vocês anotarem. Em relação ao jogo de sinais, as regras de sinais aí da adição e da subtração. No caso, quando a gente tem os sinais iguais, quando a gente tem os sinais iguais, a gente vai somar e conservar
um sinal, certo? E perdão, outra regra é os sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, a gente vai subtrair sinais diferentes. A gente vai subtrair e conservar o sinal do maior número ou do maior valor. Maior valor. Pronto. Sinais iguais some e conserva o sinal. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior valor, tá certo? Então, essa aí foi a nossa aula de adição e subtração de números inteiros. Até mais!